Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Continuando aqui o nosso estudo na carta ao João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Eu estou dividindo o estudo da epístola pelas perícopes, que são esses subtítulos que você vê nos capítulos. Entretanto, algumas perícopes têm algumas ideias mais complexas e eu estou dividindo elas para que nós possamos fazer vídeos menores e para que você possa acompanhar e entender melhor a palavra de Deus. Por exemplo, essa perícope aqui, que o subtítulo é A Observação dos Mandamentos, o Amor Fraternal, a Separação do Mundo. São até três coisas, né? Podiam ter dividido. Eu até dividi corretamente aqui. Então ele vai do versículo 3 até o versículo 17. Hoje nós vamos estudar o versículo 15 ao 17, né? Que é uma das partes dessa perícope, tá? Então acompanhe o estudo lendo a Bíblia. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Se você não estiver achando, pause o vídeo e depois volte para junto com a Bíblia a gente acompanhar, tá bom? Se você não tem Bíblia aí, não tenho Bíblia aqui, abre outra aba da internet, bota lá bibliaonline.com.br, que tem um site com a Bíblia lá e você procura esse versículo e você vai poder ler comigo também. Dá uma pausadinha, vai lá e volta, tá bom? Voltou? Ok? Então vamos continuar. Lendo aqui, Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que nós temos aqui é uma fala importante, inclusive faz referência a várias falas de Jesus, né, João. A palavra de Deus permanece para sempre, desde que também você queira permanecer com ela, mas ela vai permanecer de qualquer jeito. Mas isso não faz diferença para você se você não quiser permanecer com a palavra de Deus, porque você vai continuar perdido, porque nós já viemos a esse mundo perdidos, sem Jesus, mas temos a oportunidade de aceitá-lo. Quando aceitamos a palavra de Deus, realmente mudamos nossa história, né? E ele diz aqui, no apóstolo João, para não amarmos o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Algumas pessoas estão tão preocupadas com o que o mundo pode lhes oferecer que abrem mão de sua fé. Às vezes estão preocupadas com vantagens, com facilidades, com isso e com aquilo, e abrem mão da sua fé. Eu queria dizer para você para não abrir mão da sua fé por qualquer coisa. Aliás, por nada. Não abra mão da sua fé por nada, porque a sua fé em Jesus é que vai te garantir a vida eterna. E essa vida eterna, ela não pode ser perdida, porque é um bem valiosíssimo e que, segundo alguns, né, é um ditado, não é propriamente que está na Bíblia, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você pode ter o mundo inteiro, né? Como diz um versículo lá, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus nos disse. Não adianta nada. Então, portanto, você pode amar o mundo e o que no mundo há. Você pode até possuir essas coisas, mas essas coisas não podem possuir você. Tem algumas pessoas que se preocupam tanto com as coisas do mundo que esquecem de fazer a vontade de Deus, né? Então, não seja assim. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você, como nos diz o apóstolo João. O que significa amar o mundo? Significa você querer agir de acordo com os conceitos desse mundo. Por exemplo, tem algumas pessoas que seguem ideologias, né? Seja ideologia de direita ou de esquerda. Às vezes amam tanto essas ideologias que esquecem de ser fiéis à palavra de Deus. Às vezes abrem concessões para ideologias e esquecem o que Deus quer para elas. Por exemplo, nós tivemos uma eleição recentemente e por razões políticas algumas pessoas apoiaram candidatos que não tinham nada a ver com o evangelho, simplesmente porque levantaram a bandeira conservadora, ficaram balançando a bandeirinha e mais nada.
E as pessoas acreditaram nisso. Não acredite nessas coisas. Seja coerente com a palavra de Deus e não coerente com o mundo. Amar a política, como alguns têm feito, é amar o mundo e não amar a Deus, né? E nós podemos ainda continuar aqui no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que é concupiscência da carne? Primeiro, o que é concupiscência? É uma vontade exagerada de satisfazer prazeres, né? O mundo atual, ele vive, aliás, de, digamos, entretenimento. Tudo é entretenimento, tudo satisfaz algum prazer para a pessoa, e o que é entretenimento é o que produz dinheiro, né? Movimento, uma indústria cultural. E às vezes, nesse entretenimento, as pessoas abandonam a palavra de Deus, porque elas têm uma concupiscência da carne, de satisfazer aquele desejo que ela tem de ter algum tipo de prazer. E essa concupiscência da carne pode se traduzir também em coisas piores, como por exemplo, a prostituição mesmo, né? A prostituição de alguns que se prostituem sendo casados porque adulteram, porque veem coisas, veem facilidades e coisas assim. Outros que, sendo jovens, não se guardam para o casamento e se prostituem também. Devemos tomar cuidado com isso, né? Sabendo que se alguém cometeu algum pecado, como nós vimos antes, peça perdão a Deus, que Deus perdoa e corrige sua vida, não tem problema, tá? Mas não é para você cometer, vou cometer agora e depois pedir perdão, não faça isso, que isso aí já é de caso pensado e obviamente Deus não irá perdoar uma coisa dessa, né? Ainda além da concupiscência da carne, né, tá atrelada ao nossa questão fisiológica, né? Inclusive quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado na sua fome, na sua sede, né? Naquilo que ele tinha lá por Satanás, que passou 40 dias no deserto, teve fome, teve sede, o diabo disse: faça pão dessas pedras. Jesus disse que não ia tentar o Senhor seu Deus, né? Que nem só de pão vive o homem. Percebe? Então a concupiscência da carne é isso. Você ter necessidades e querer atendê-las sem primeiro colocar a vontade de Deus à frente, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa saber. A concupiscência dos olhos, né? Além de tentar Jesus, né? Com aquela questão da comida em si, como Jesus estava ali, o diabo fez outras tentações, levou Jesus ao topo do templo, né? E mandou ele se jogar dali, para que os anjos o socorressem, né? E Jesus disse que não ia tentar ao Senhor nosso Deus, e porque Jesus estava dando o exemplo. E ali podemos dizer que havia uma concupiscência dos olhos, o diabo tentando trazer a Jesus a concupiscência dos olhos ou mesmo a soberba da vida, né? Tentando mostrar-lhe: olha só, veja bem como Jesus foi protegido pelos anjos. Não, não é isso. Não é isso que é importante, né? Embora quisessem trazer essa ideia de que Jesus foi protegido pelos anjos e por isso ele teria uma certa alegria, né? Uma certa concupiscência dos olhos de se ver sendo elogiado pelos homens, sendo admirado. Não era essa a ideia de Jesus. Jesus não quis isso. Jesus não tinha concupiscências, não tinha desejo por prazeres. No máximo, Jesus tinha, enquanto estava aqui na terra, tinha uma fome normal, uma sede normal, que ele satisfazia de forma natural, de forma normal, mas não de forma concupiscente, né? Então devemos tomar muito cuidado com isso, para que nós não venhamos a fazer com que os nossos olhos nos façam pecar. Jesus diz nos evangelhos: se o teu olho te faz pecar, lança-o fora. É claro que ele não está dizendo isso literalmente, mas ele está querendo dizer para você que se você olha para uma coisa e essa coisa te faz pecar, tira essa coisa da sua frente. Não olha mais para ela. Sai do lugar onde está aquilo. Não fica ali. Tá bom? É isso que ele está querendo dizer. Então, nós não devemos amar o que há no mundo, que seja a concupiscência da carne, que são os nossos desejos,
né? A concupiscência dos olhos, que é aquilo que nós vemos e nos admiramos. Jesus poderia se admirar com a grandeza do templo, que era um templo enorme, bonito, poderia se admirar, mas não se admirou, obviamente, e não iria se admirar também. Mas era o desespero do diabo em tentar botar Jesus numa situação difícil. E ainda temos aqui a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Aquelas pessoas que se julgam muita coisa porque tem isso ou tem aquilo. Ou às vezes algumas pessoas nem têm nada, mas se julgam superiores simplesmente porque tem amizades, tem amigos e coisas do tipo. E acham que ter amigos é um tipo de influência que ela tem, né? O diabo chegou a tentar Jesus com isso quando o levou para um lugar muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, né? E o diabo disse: te darei tudo isso se prostrado me adorares. E Jesus falou para ele: olha, diabo, não é assim não. Somente ao Senhor teu Deus, o nosso Deus, né, prestaremos culto. Não vamos curvar nenhum outro, nenhuma outra coisa, nenhuma instituição que se chame até igreja, nenhuma imagem, nada, não nos curvamos a nada. É só culto a Deus. Algumas pessoas dizem: mas tem um culto menor, um culto maior, um culto de veneração e um culto de adoração. Não existe. Culto é culto. Quando o Antigo Testamento proíbe qualquer culto a outro Deus, ou a outra coisa, ou a outra lembrança, ele proíbe culto, independente do tipo de culto. Então devemos não ser soberbos ao ponto de cultuar coisas pela nossa própria, digamos assim, satisfação. Não, devemos satisfazer a vontade de Deus. Algumas pessoas são soberbas porque veem facilidades, veem coisas fáceis para fazer, né? Veem facilidades na vida, né? Essas facilidades fazem com que elas se tornem soberbas, porque tem dinheiro ou coisas do tipo. Não deixe isso te atacar, porque nada disso é do Pai, mas do mundo. Ou seja, o mundo que João fala, especialmente lá no Evangelho, tem três sentidos. Tem o mundo que é o planeta Terra, né, criado por Deus. O mundo que são todas as pessoas, né, as pessoas que Deus criou e que Deus quer salvar. E o mundo também que se refere ao mundo pecaminoso, perdido no pecado. Então a palavra mundo ela tem três sentidos nos escritos de João e a gente precisa entender isso para entender do que ele está falando. Quando ele fala de mundo aqui, ele não está falando do planeta Terra, do meio ambiente, ele está falando do mundo, do mundanismo, né? Onde as pessoas estão de forma mundana adorando coisas e fazendo coisas que não agradam a Deus. E ele diz o seguinte: o mundo, ou seja, o mundanismo, passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja bem, isso aqui é uma promessa. É uma promessa para você. Se você, sei lá, quer seguir o mundo, você vai conseguir alguma coisa lá talvez, mas logo você vai passar. Agora ao passo que se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vou levar um prejuízo imenso, ou vou perder tudo que eu tenho. Isso não é problema para um crente. Tá? Isso não é problema. Eu vou perder meu emprego, eu não vou ter onde tirar comida. Não é problema. O problema é você perder a sua alma. Tá? Se você vai perder tudo, mas por amor a Cristo, perca. Não seja bobo, tá? Pensando em que você vai agradar o diabo e que com isso você vai ganhar alguma coisa. Não vai. Até te digo mais. Quando você perde alguma coisa em nome de Cristo e por amor a Cristo, depois Deus te restitui 3 vezes mais ou muito mais do que isso. Deus vai te restituir. Deus vai te restituir não te tornando milionário, como pregam alguns, não tem nada a ver. Ele vai te restituir em saúde, em paz na sua família, né? Numa vida tranquila, uma vida abençoada, né? Uma vida com paz com as outras pessoas, com a admiração dos servos de Deus, né? Por você, porque você tem uma vida que é um bom testemunho. Então, como você pode ver, o fato de você perder bens materiais, você não deve estar ligado a isso. Deve se preocupar mais em fazer a vontade de Deus, porque o resto o Senhor proverá, né? Deus, o Senhor Jesus, nos diz lá em Mateus 5, né? Ou 7, se não me engano,
Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado se você vai ter emprego, se você vai perder emprego, se você vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro? Porque as andorinhas do céu, Deus dá tudo que elas precisam e valem menos do que o ser humano. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então isso que eu quero deixar para você hoje, dessa meditação no Evangelho de João, que não devemos amar o mundo. E quando formos confrontados até abandonar determinadas coisas que são nosso direito para fazer a vontade de Deus, devemos ser corajosos, tá? Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.